E aí, família, tá na hora do vídeo, né? Política externa do Japão deve continuar no caminho traçado por Abe. Tóquio. O sucessor do atual primeiro-ministro Shinzo Abe deve continuar com as mesmas políticas externas, que os apoiadores de Abe dizem ter aumentado o reconhecimento global do Japão, embora muitos de seus objetivos permaneçam não alcançados, de acordo com alguns especialistas. Bom, é aquela velha história, né? Você querer fazer tudo em 4 ou 8 anos, dependendo do estrago que foi feito na política anterior, é meio complicado. Porque acontece também vários estragos nesse meio tempo, né? Ninguém estava prevendo o coronavírus. Olha aí o que aconteceu. Quebrou as pernas do Abe, né? Tanto que o homem acabou até agravando a doença que ele já tinha, né? Mas que ele tem, né? Mas é isso aí. Quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família. São todos muito bem-vindos, além de ter a comodidade de receber a notícia na sua casa, né? Mas embora se espere que o próximo líder do Japão mantenha posições de política externa de Abe, como impulsionar a aliança do Japão e Estados Unidos e promover uma região Indo-Pacífica livre e aberta para conter a ascensão da China. Rapaz, olha o sentimento anti-China que está gerando no Japão, né? Ele provavelmente verá um início lento no estabelecimento de laços pessoais com líderes mundiais, né, caso aconteça. Abe anunciou sua renúncia na sexta-feira por motivos de saúde. Era conhecido por ter desenvolvido um relacionamento próximo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principalmente quando jogavam golfe juntos nos últimos anos. Rapaz, aí. Desde que voltou ao poder há quase 8 anos, Abe também se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin 27 vezes pessoalmente. A continuidade é o cerne da diplomacia. Isso conquistou a confiança de outros países, disse um diplomata do Ministério das Relações Exteriores do Japão. As relações entre dirigentes ou entre chanceleres da periferia ao centro afetam as negociações diplomáticas. O analista político Norio Toyoshima disse que o Japão provavelmente não terá escolha a não ser continuar com a política externa atual, dado o momento, especialmente que o novo gabinete terá um ano pela frente. Olha só essa parte, né? O vencedor da próxima eleição presidencial do Partido Liberal Democrata cumprirá o resto do mandato de Abe até setembro de 2021, quando outra votação será realizada para determinar o chefe do partido no poder pelos próximos 3 anos. Então, o cara que entrar agora, ele só vai ficar o restinho que o Abe tinha que cumprir. Aí depois vai ser dada uma nova eleição para ver quem que vai ser realmente o primeiro-ministro, né, do Japão interino, né? Porque agora, assim, o cara tá assim só para quebrar galho de última hora, né? Então vamos ver a coisa. Então, assim, a política do Japão vai passar por grandes transformações, mas grandes mesmo, porque vai entrar um cara para poder cumprir o resto do mandato, depois vai ter outra. Então nada garante que esse cara vai ficar ali, né? E nesse meio tempo, quem for entrar agora, né, for eleito, ele vai passar por uma avaliação muito grande, muito pesada, dentro de um ano. Então você já tem ideia do que vai acontecer com o Japão e a política japonesa, né? Não se sabe se o próximo primeiro-ministro do Japão pode se relacionar com o possível novo líder dos Estados Unidos após a eleição presidencial de novembro, como fez Abe com Trump, disse Toyoshima. Assim como a política externa geral, o sucessor de Abe herdará os mesmos desafios diplomáticos, que vão desde a crescente assertividade da China em águas regionais e laços amargos com a Coreia do Sul sobre questões territoriais e históricas, até negociações com Washington sobre como dividir custos de hospedar as tropas americanas no Japão. Mesmo durante o longo mandato de Abe no governo e apesar de suas promessas, a questão dos sequestros anteriores de japoneses pela Coreia do Norte não viu nenhum avanço, enquanto uma disputa territorial de longa data com a Rússia sobre um grupo de ilhas ao largo de Hokkaido também não viu praticamente nenhum progresso, apesar das expectativas acaloradas.
Quando Abe voltou ao cargo no final de 2012, ele encerrou a chamada de liderança de porta giratória no Japão, onde havia um primeiro-ministro quase todos os anos, desde 2006. Esses caras são complicados também. Com uma administração de longo prazo, funcionários do Ministério das Relações Exteriores disseram que o Japão era mais capaz de perseguir e proteger seus interesses nacionais, mesmo em face de grandes potências como China, Estados Unidos ou Rússia. As autoridades disseram que a aprovação de uma legislação de segurança delicada, levando à expansão dos papéis das forças de autodefesa no exterior, que foi possível devido à estabilidade política de Abe, contribuiu para a formação de um relacionamento mais forte do Japão com os Estados Unidos. Sob o primeiro-ministro Abe, a aliança Japão-Estados Unidos sem dúvida se tornou mais forte. Precisamos assumir o controle e ampliar suas conquistas, disse o ministro das Relações Exteriores, Toshimitsu Motegi, a repórteres após o anúncio da renúncia de Abe. Ele estabeleceu bons laços com o presidente Trump, o presidente Putin e os outros líderes globais. Isso não é apenas patrimônio individual, mas o patrimônio do país. Os candidatos potenciais para o próximo primeiro-ministro do Japão incluem o chefe de política do PDL, Fumio Kishida, que serviu como ministro de Relações Exteriores de Abe, e o secretário-chefe do gabinete Yoshihide Suga. É muito provável que sigam o curso de política externa de Abe. Vai depender de quem ganhar, Mas outro possível candidato, Shigeru Ishiba, um ex-ministro de defesa, que muitas vezes é escolhido como o próximo líder preferido em pesquisas de opinião, tem sido um crítico de Abe, inclusive em política externa. É aquilo que eu falo, dependendo do radicalzão que colocar ali, vai jogar tudo por terra que já foi feito, Mas você vê que tem pessoas que acabam criticando, Mas tem jeito, crítica sempre existe. Mas mesmo se o Sr. Ishiba se tornar o primeiro-ministro por causa de seu número relativamente pequeno de apoiadores dentro do LDP, ele provavelmente no final precisaria depender de outros membros do partido, incluindo aqueles próximos às ideias de Abe, quando ele formar um gabinete e editar a política externa, disse Toyoshima. Na última eleição de liderança do LDP em 2018, Ishiba, quando concordava com as necessidades de manter uma aliança de segurança bilateral, questionou a diplomacia de golfe de Abe com Trump, dizendo: o Japão precisa enfrentar os Estados Unidos quando for necessário. O Japão não deve aceitar o que não for do seu interesse. Então, vocês têm ideia do que eu falo agora, em questão de radicalismo nacionalista? É aquilo que eu falo, dependendo do cara que entrar ali, vai entrar um cara, um ultraconservador ali, meio radicalzão, Aí, você já viu que as políticas vão, principalmente a parte migratória, que vai ser muito influenciada. Você vê que muita gente, depois dos vídeos que eu levanto certos questionamentos, as pessoas, tipo assim, não, mas é assim. Vocês veem que eu costumo não responder determinadas respostas, por quê? As próprias notícias dos jornais já respondem por mim ao longo do tempo. Isso não é previsão, isso é questão de você enxergar o que está acontecendo. Por isso que eu falo, conhecimento é poder. Sobre a questão dos sequestros dos cidadãos japoneses pela Coreia do Norte, Ishiba também lançou uma dúvida sobre essa abordagem de Abe, dizendo que confia demais nos Estados Unidos para manter essa quebra no impasse. Adicionar pressão por si só não resolve tudo, disse Ishiba na época da eleição anterior, pedindo, em vez disso, a criação de escritórios de ligação com Tóquio e Pyongyang para fomentar a confiança. Você vê que seguem caminhos diferentes, a ideologia e a ideia de cada um. Por isso que eu falo para vocês, muita coisa vai rolar nesse Japão ainda até o final do ano que vem, quando entrar realmente o primeiro-ministro que vai comandar o Japão. Mas vai fazer o quê, Até lá, cenas do próximo capítulo. Como eu disse, conhecimento é poder. Por isso que eu procuro passar as coisas para vocês terem noção do que está acontecendo, para que não sejamos enganados como peça de massa de manobra. Se gostou do vídeo, deixa seu like,
compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal, por favor, quem puder, né? Porque você vai ter o benefício de receber a notícia na sua casa. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.